E aí, meu grãozinho de areia? Já parou para pensar no que move bilhões de pessoas há milhares de anos? Mesmo sem provas, sem ciência, só com fé. Religião é tipo um mapa invisível. Algumas mostram o caminho para o paraíso, outras ensinam como viver bem na Terra. Tem gente que acredita num Deus só, tem quem siga centenas, e tem até quem não acredite em nenhum. Hoje, a gente vai atravessar séculos de fé, lendas, guerras santas, milagres e meditações. Tudo isso em menos de alguns minutos. Então respira fundo, abre o coração, porque hoje, a fé vai passar pela ampulheta. Cristianismo. O cristianismo é a religião mais praticada do planeta. São mais de 2 bilhões de pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. O livro sagrado é a Bíblia. E sim, ela é como uma saga dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com a história do povo judeu, e o Novo Testamento, com a vida de Jesus. Mas nem todo cristão é igual. Existem várias vertentes. Os católicos, com o Papa no Vaticano. Os evangélicos, com igrejas que usam até telão e banda. E os ortodoxos, com templos cheios de ícones dourados. Curiosidade: quem lembra quando a gente via desenho da Arca de Noé ou filmes bíblicos na TV? A cultura cristã moldou até o nosso jeito de contar histórias. Islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. São quase 2 bilhões de pessoas que acreditam em um único Deus, Alá. Os muçulmanos seguem os ensinamentos do profeta Maomé, que viveu na Arábia no século VII. Ele é considerado o último dos profetas enviados por Deus depois de Moisés e Jesus. O livro sagrado do Islã é o Alcorão, que traz os ensinamentos que Maomé recebeu por revelação divina. Uma das práticas mais conhecidas do Islã são os 5 pilares da fé: orar 5 vezes por dia, jejuar no Ramadão, dar caridade, professar a fé em Alá. Se possível, fazer a peregrinação até Meca. Durante o Ramadã, o jejum vai do nascer ao pôr do sol, e as famílias quebram esse jejum à noite com uma ceia tradicional, chamada iftar. Do som dos minaretes às mesquitas com cúpulas douradas, o Islã é uma fé que conecta bilhões, 5 vezes por dia. Judaísmo. O judaísmo é uma das religiões mais antigas ainda praticadas. Surgiu há mais de 3.000 anos e é a base de outras duas gigantes: o cristianismo e o islamismo. Os judeus acreditam em um único Deus, que fez uma aliança com seu povo. Essa história está registrada na Torá, o livro sagrado do judaísmo, que também é parte do Antigo Testamento cristão. Ao contrário de outras religiões, o judaísmo é tão identidade quanto fé. Ser judeu é fazer parte de um povo, com tradições, cultura e até língua própria, o hebraico. Um momento sagrado para os judeus é o Shabat, o sábado de descanso. Começa na sexta ao pôr do sol, com orações e uma ceia em família. A história do povo judeu é marcada por resistência. Desde o Antigo Egito até o Holocausto, manter a fé foi um ato de sobrevivência. O judaísmo não tenta converter ninguém. É uma fé que se transmite por gerações, na língua, nas festas, e naquele cheirinho de pão doce saindo do forno na casa da vovó. Hinduísmo. Agora viajamos para a Índia, onde nasceu uma das religiões mais antigas e complexas do mundo, o hinduísmo. O hinduísmo não tem um fundador específico, nem um único livro sagrado. É mais como um guarda-chuva espiritual que reúne crenças, rituais e filosofias diferentes, tudo coexistindo. Diferente das religiões monoteístas, os hindus acreditam em vários deuses. Mas não há bagunça não. Eles acreditam que tudo vem de uma única energia divina, chamada Brahma. Curiosidade. E a vaca é sagrada sim, mas ninguém a adora diretamente. Ela é símbolo de vida, fertilidade e respeito pela natureza. Outro conceito central é o karma, a ideia de que toda ação tem consequência, e o samsara, o ciclo de renascimentos. O objetivo espiritual: escapar desse ciclo e alcançar o moksha, a libertação da alma. Colorido, filosófico e profundo, o hinduísmo não é só religião, é um modo de viver, dançar, meditar e celebrar o universo inteiro. Budismo. Enquanto outras religiões falam com deuses, o budismo fala direto com a mente. Surgido na Índia, ele não exige fé cega, mas sim autoconhecimento. Tudo começa com Siddhartha Gautama, um príncipe que abandonou o luxo para entender o sofrimento humano. Depois de anos meditando,
Ele alcançou o que ninguém tinha antes: a iluminação. O budismo ensina que a dor vem do apego. Desejamos tanto coisas, pessoas, status, que esquecemos de viver o agora. Curiosidade. E nem todo budista acredita em reencarnação no sentido literal. Para muitos, é só uma metáfora para o ciclo mental que a gente vive todos os dias. Com milhões de seguidores no mundo, o budismo ganhou várias versões, do Zen no Japão até o tibetano, com seus famosos monges de túnica laranja. No fundo, o budismo não te promete o paraíso, mas sim a paz aqui mesmo, dentro da sua mente. Espiritismo. Se existe uma religião que fala com o além como se fosse aqui do lado, é o Espiritismo. Fundado no século XIX por Allan Kardec, o Espiritismo não surgiu como uma fé tradicional, mas como uma doutrina que mistura ciência, filosofia e religião. A base está na ideia de que a alma não morre, ela apenas troca de roupa. Ou seja, a gente reencarna várias vezes, aprendendo e evoluindo. Curiosidade. E sim, segundo os espíritas, a gente pode se comunicar com os mortos, mas não por show de palco, e sim através de médiuns treinados. Mas não é só contato com os espíritos. O foco está na moral, na empatia e na reforma íntima. Evoluir não é milagre, é esforço pessoal. No espiritismo, a morte não é o fim, nem castigo, é só uma nova fase. Como quem troca de sala, mas continua no mesmo colégio. Religiões de matriz africana. Muito antes da chegada dos europeus, a África já era um continente cheio de espiritualidade. E mesmo com séculos de escravidão e repressão, suas crenças sobreviveram. E hoje vivem aqui, em forma de fé, música e resistência. Candomblé e Umbanda são dois exemplos muito presentes no Brasil. Ambas nasceram da mistura entre religiões africanas, catolicismo e até o espiritismo. Os orixás, divindades dessas tradições, não são deuses no sentido ocidental. Eles são forças da natureza com personalidade, como Iemanjá, Oxóssi, Ogum e Xangô. Curiosidade. Muita gente confunde com macumba no sentido pejorativo, mas isso é preconceito. A verdadeira macumba é só um tipo de instrumento musical. Essas religiões valorizam o corpo, o ritmo e a comunidade. A dança, o tambor e a incorporação fazem parte do culto, tudo com um profundo respeito ao sagrado. Mais do que crença, as religiões de matriz africana são um ato de resistência, um legado vivo que atravessa gerações e continua dançando. Taoísmo. O taoísmo é como um sussurro da natureza, uma filosofia milenar que diz: pare de tentar controlar tudo e apenas flua. Surgido na China com o sábio Lao Tse, o taoísmo não impõe regras rígidas. Ele observa o universo, aceita os ciclos da vida e propõe equilíbrio entre os opostos. O taoísmo ensina que o mundo é feito de pares, luz e sombra, som e silêncio, ação e espera. O segredo: não resistir a isso, mas viver com harmonia. Curiosidade. E se você acha que isso é papo só de monge, saiba que o Tai Chi, aquela prática lenta de movimentos, vem direto do taoísmo. No fundo, o taoísmo não tenta mudar o mundo. Ele ensina a mudar o olhar. Porque quando a gente para de forçar, as respostas aparecem. O Tao não pode ser explicado, só sentido. Porque, como dizem os sábios, quem fala, não sabe. Quem sabe, não fala. No fim das contas, todas essas religiões, das mais antigas às mais modernas, estão tentando responder a mesma pergunta: por que estamos aqui? E você, meu grãozinho de areia, já pensou sobre isso? Qual dessas crenças você achou mais interessante, diferente ou até parecida com o que você acredita? Me conta aí nos comentários. Se você tivesse que criar uma nova religião, o que ela teria?